Olá, bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Banking. Hoje é 26 de junho. Ontem a gente viu os mercados, a Bolsa em especial, operar praticamente de lado até o início, meados da tarde, a partir de quando teve uma aceleração, e aí o índice acabou encerrando com ganho de perto de 1,7%, mas esse foi um movimento absolutamente em linha com o que aconteceu no exterior. Então o SP500 também estava numa trajetória meio lateral e a partir de um determinado momento acelerou aí, também encerrando com ganhos um pouco menores, mas aí da ordem de 1,1%. Não teve um gatilho claro para essa melhora no meio da tarde, embora sim as manchetes dizem que foi essa flexibilização de regulação aí envolvendo os bancos nos Estados Unidos, dando mais flexibilidade para a atividade dos bancos. Mas o que saiu daí, na verdade, não foi nada muito surpreendente, já era algo meio esperado pelos analistas. Tá? Na frente da Covid-19 lá fora também não teve muita mudança de narrativa, mas os mercados ontem quiseram olhar sob o prisma, a lente mais positiva, olhar o copo meio cheio. Assim, na Flórida e no Texas, eles não estão revertendo a flexibilização de quarentenas, mas estão pausando apenas, ou retardando o processo de abertura. Então, isso foi visto com bons olhos. A quantidade de novos casos lá está acelerando, mas como você não reverte confinamento, flexibilização de confinamento, isso é bom porque tem uma postura um pouco mais gradual, menos radical, vamos dizer assim. Tem essa coisa também, tem gigantes de tecnologia lá fora que começaram a fechar a loja, que vende produto físico aí para consumidor, mas esse movimento que estava assustando muitos, ele não está sendo acompanhado por outras redes de varejo, que são mais dependentes da venda física das lojas ali. Essas aí estão continuando com o cronograma de reabertura da mesma forma que já estava antes. Tá? Então assim a gente tem aquele confronto de visões mais otimistas e as visões mais cautelosas. Ora vence a primeira, ora vence a segunda, mas assim, na média, o pano de fundo mais otimista, vamos dizer assim, ele tem prevalecido em cima daquilo que a gente fala todos os dias, que é os dados correntes econômicos estão surpreendendo positivamente, depois de as expectativas terem ficado muito deprimidas, é verdade. Tem muita liquidez e muitos dos gestores por aí têm espaço nas carteiras para aproveitar a queda de ativo de risco para poder comprá-los. Então, esses são fatores aí que estão ditando muito mais a dinâmica. Daí de tempos em tempos o tema de aumento de casos da Covid, eleição nos Estados Unidos, um conflito China-Estados Unidos entra um pouco mais no radar e acaba pesando sobre os mercados. Tá? Aqui no Brasil, dá para dizer que tem prevalecido muito mais as notícias favoráveis nos últimos dias. Assim, depois de aprovado o marco do saneamento no Senado, o governo e o Congresso estão apoiando uma lista mais ampla de outras reformas para virem aí na sequência. Ontem foi nomeado esse novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Foi um nome inesperado, foi uma surpresa, mas muito bem recebido. Ele é uma pessoa com um perfil bastante técnico e aparentemente o que se espera é que ele vá conduzir a pasta da educação sem aqueles conflitos considerados de cunho ideológico, que marcaram aí a interpretação de todo mundo em relação a como as coisas vinham sendo dirigidas por lá. O Decotelli ele tem perfil muito técnico, assim, uma formação bem sólida, tudo no campo de administração, finanças, enfim, vamos ver, acho que é mais um sinal aí no sentido de atenuar tensões. Inclusive, muitos da imprensa estão relatando bastante a moderação do presidente da República na conduta, nas declarações. Ontem mesmo, em evento solene ali com participação de representantes de outros poderes, ele fez discurso também muito mais em tom de conciliação, chamando todo mundo para a cooperação. E isso tende a ser, obviamente, positivo também para os mercados. Tá? Em relação ao auxílio emergencial, como a gente falou ontem, a proposta do governo é realmente escalonar o fim do auxílio. Então hoje ele é de 600, ele depois teria mais 3 parcelas, além dessa última que vai ser paga agora, e aí sairia desses 600, vai para 500, 400 e 300, nesse intervalo de tempo aí,
vai sendo debatido como estabelecer um programa de renda mínima, né, que é a junção de várias outras frentes, várias outras linhas aí de transferência de renda. Tá? Na frente do crédito, o tal do Pronamp, ele agora finalmente está ganhando mais celeridade para chegar às micro e pequenas empresas. Então o maior banco estatal aí já está operacionalizando, já tem evidências de muitas boletas sendo tiradas, né, com as empresas. Tem muitos processos já em andamento para as pequenas companhias aí conseguirem acessar o dinheiro. Na Câmara, os deputados já aprovaram um texto que aprimora aquela outra medida provisória que tinha liberado o crédito subsidiado para pagar a folha de salário. Então agora eles vão flexibilizar e ajustar aquela medida provisória para ela também ter mais demanda por parte dos empresários. Enfim, isso é algo muito importante, como a gente tem dito, porque agora é o momento em que a roda começa a girar com a flexibilização de quarentena e as empresas precisam ter recursos de capital de giro. Tá? No Senado, o projeto das fake news ele não encontrou ambiente para votação mais uma vez, tem muitas críticas, parece que o tema precisa amadurecer. E por fim, no âmbito da política monetária, ontem o Conselho Monetário Nacional definiu a meta de 2023 para 3,25. Então a gente tem um escalonamento com esse ano sendo 4%, ano que vem a meta de inflação é 3,75%, depois 3,5%, né, em 2022, e por fim em 2023 ela vai para 3,25%. Então é um declínio em direção ao que é a média das metas dos países emergentes que operam sob esse mesmo arcabouço de política monetária, né? Lembrando, inflação baixa, estável, quando ela é crível, colabora muito para a previsibilidade, horizonte de planejamento e, consequentemente, acaba também favorecendo decisões de investimento e tudo mais. O relatório trimestral de inflação divulgado ontem, sem grandes novidades, né? A menos assim, o Banco Central ele refez a projeção dele para o PIB desse ano com uma queda de 6,4%, o que é bem próximo do consenso do mercado, mas a parte boa é que o presidente do BC disse que essa projeção tem um viés de alta, né? Ou seja, entre a possibilidade de eles virem a piorá-la ou melhorá-la, tem mais chances de que ela seja melhorada. Tá? Eu fico por aqui, bom dia a todos.